A presidenta Dilma Rousseff faz hoje sua primeira viagem internacional como governante do Brasil. Ela visita a Argentina e deve chegar a Buenos Aires no fim desta manhã. Um dos momentos mais aguardados é o encontro da presidenta com as mães e avós da Praça de Maio, mulheres que perderam filhos e netos durante a ditadura militar argentina. Dilma Rousseff escolheu a Argentina como destino para sua primeira viagem internacional, numa demonstração de que dará prioridade ao fortalecimento da relação do Brasil com países do Mercosul. A presidenta chegará em Buenos Aires no fim da manhã e vai direto para a Casa Rosada, sede do governo argentino, para um encontro privado com a presidenta Cristina Kirchner. Em pauta, projetos como os que prevêem a construção de uma hidrelétrica e uma ponte na fronteira entre os dois países, além da assinatura de um convênio sobre a experiência brasileira para a construção de 1 milhão de casas populares, do Minha Casa Minha Vida. Dilma também vai se encontrar com as mães da Praça de Maio, movimento de mulheres criado há 30 anos na época da ditadura militar da Argentina, que ficou reconhecido internacionalmente por causa da luta em favor da punição dos que praticaram crimes de tortura e na busca pelos desaparecidos neste período. O último compromisso da presidenta em Buenos Aires será uma reunião ampliada com 7 ministros do governo brasileiro, presidentes da Caixa Econômica Federal e da Comissão Nacional de Energia Nuclear, com representantes do governo argentino. O comércio entre Brasil e Argentina é de 33 bilhões de dólares e está baseado em produtos manufaturados, veículos e autopeças. Bom dia. Em entrevista a jornais argentinos, publicada neste domingo, a presidenta Dilma Rousseff disse que não vai negociar quando o assunto for direitos humanos. Dilma também afirmou que Brasil e Argentina têm a responsabilidade perante a América Latina de fazer com que a região tenha mais espaço de ação no cenário mundial. Sobre a política internacional brasileira, vamos conversar agora com o doutor em Relações Internacionais e professor de História da América do Departamento de História da Universidade de Brasília, Carlos Eduardo Vidigal. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, Luana. Como é que o Brasil e a Argentina podem trabalhar juntos por uma maior liderança da América Latina, sendo que Brasil e Argentina têm diversos conflitos aí na área comercial? Isso impede que aconteça esse avanço, esse trabalho conjunto para o avanço da América Latina? Olha, Brasil e Argentina já vêm trabalhando há algum tempo na construção do Mercosul e mesmo na integração da América do Sul como um todo. Os atritos comerciais, eles sempre existirão. O Celso Amorim dizia que só tem problema quem se relaciona, e no caso de Brasil e Argentina, na área comercial, não é diferente. No entanto, esses atritos comerciais, eles representam muito pouco no conjunto da balança comercial bilateral, da pauta comercial bilateral, e menos ainda quando nós consideramos também aspectos políticos e sociais do Mercosul. Comentando a sua avaliação, professor, Brasil e Argentina podem lutar por esse maior espaço da América Latina no cenário mundial. Em que frentes eles devem atuar? Olha, o Brasil e a Argentina, eles devem, em primeiro lugar, consolidar o processo integracionista do Mercosul, que já vem fazendo, e, num segundo momento, fortalecer as instituições subregionais, notadamente a Unasul. A coordenação na área de defesa, por exemplo, ela tem sido um elemento bastante importante nessa projeção sul-americana no cenário internacional. O senhor acredita que esses dois países vão conseguir agregar os demais países vizinhos, Colômbia, Venezuela, que são distintos entre si e também distintos do restante do bloco da América Latina, para essa unificação dessa liderança, dessa maior participação da região? Essa é uma questão mais complexa, porque depende das políticas internas dos países vizinhos, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Colômbia e os demais. Então não é tão simples quanto parece. Uma pergunta que o brasileiro raramente se faz é o que um governante vizinho, ao endossar um determinado posicionamento brasileiro, vai dizer em casa. Acho que o exemplo clássico é o tema nuclear. O Brasil teve relações mais estreitas com o Irã, pediu a simpatia da região, mas é muito difícil para os países vizinhos fazer o mesmo. Um outro exemplo, talvez ainda mais claro, seja a questão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil quer o apoio argentino para integrar o Conselho de Segurança. Agora, imagine um presidente argentino dando esse apoio ao Brasil. O que é que ele diria em casa?
E eles querem alguma coisa em troca também, né, professor? Sem dúvida. Bom, essa disposição da presidenta Dilma em não negociar quando o assunto for direitos humanos, não estabelecer, não dar concessões nesse assunto, vai mudar alguma coisa a política internacional do Brasil em relação a países como o Irã, a Líbia e até Cuba? Algumas mudanças virão e, aliás, elas já estão ocorrendo, notadamente na defesa dos direitos humanos. Eu entendo que os laços econômicos, os laços comerciais, os interesses brasileiros em investimentos não sofrerão alteração. Porém, a forma com a qual a nova presidenta conduzirá o processo será, sem dúvida alguma, bastante diferente. E aí nós temos a defesa dos direitos humanos e uma pressão brasileira sobre esses países, incluindo o Irã. Bom, professor, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confirmou a vinda ao Brasil em março, na segunda, terceira semana de março, invertendo uma agenda que antes previa a ida da presidenta Dilma Rousseff a Washington. O que o senhor acredita, qual o sinal que o governo americano deu com essa intenção, com essa disposição de vir até o Brasil primeiro conversar com a presidenta Dilma? O governo americano ele está valorizando o Brasil na nossa região, mas também revela uma preocupação maior com o cenário internacional e com a presença da China na América do Sul, inclusive no Brasil, tanto em termos comerciais quanto investimentos diretos. Então, é interesse dos Estados Unidos manter uma boa relação e aproximar essa relação agora com o Brasil? Os Estados Unidos procuram conservar, digamos, a sua área de influência direta. Ok, professor Carlos Eduardo Vidigal, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Catiúcia. Muito obrigada, professor. Obrigada, Luana.